Boa noite, galera. Shabbat Shalom. Aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Hoje, não foi possível novamente todos nós estarmos lá na praça, mas vamos fazer aqui indoor. Bom, e já rápido, fazer uma palavra curta. Por que que nós vamos falar hoje sobre isso? Porque Deus tem movido meu coração a falar já há muito tempo, há 2 anos e meio de ministério, quase 3 anos, sobre fazer uma crítica ao sistema atual cristão, que é o sistema católico protestante, que é o sistema que está podre e está ruindo. Tem boas pessoas, tem pessoas do reino no meio deles, mas a espinha dorsal do sistema é podre. Não vem lá da época de Jesus, vem das misturas que foram feitas. E quando que as misturas entre profanices e santidade começaram? Mais ou menos por volta do ano 150, ou seja, 120 anos mais ou menos depois que Cristo morreu e ressuscitou, com lá muitos lá do começo, Justino Marte, e tantos outros, Orígenes e tantos outros que numa pitadinha aqui, numa pitadinha ali, tiveram a sua contribuição de profanice, Marcião e outros mais, que trouxeram ao meio cristão parte do paganismo e deram uma maquiada. Então esse sistema podre que está instituído desde do século II no mundo ocidental, entre os cristãos de Roma, não entre os cristãos da Ásia Menor, das 7 igrejas que João fala no Apocalipse, que ali tínhamos grandes homens, como por exemplo Policarpo e os seus discípulos, que Policarpo foi discípulo de João, que tinham um zelo pelas coisas de Cristo, pelos mandamentos de Deus, pela palavra de Deus. Não por esses, mas pelos pagãos que abraçaram o cristianismo com uma mão em Cristo, outra mão nas suas paganices. E culminou depois, no século IV, com o imperador Constantino, imperador romano, aceitando e declarando oficialmente o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Como que pode, e esse é o cristianismo que nós temos ocidentalmente falando, daí surgiu o catolicismo, daí surgiu o protestantismo lá no século XVI com Lutero, e a partir dele. Como que pode dar certo um sistema instaurado sobre profanícios de Justino, de Marcião e tantos outros que o próprio Policarpo foi combater, os escritos antigos dizem, lá em Roma, antes da sua morte, meados do século II. Como pode dar certo o sistema que está vendo podre já há 1800 anos, que não se embasa em Cristo, se embasa em tradições de homens? Como pode isso dar certo? Mas a gente vai estudar aqui em Marcos 7, do 1 ao 23, que a tradição do homem ela é anterior a esse tempo aí, do século II. Ela já era na época de Cristo, e a gente vai ver que Marcos vai citar, falando de Jesus, que estava citando Isaías 700 anos antes do tempo dele. Então isso está no mundo desde que o mundo é mundo. Vamos ler lá, Marcos 7, do 1 ao 23. Vou ler primeiro, depois eu vou fazer algumas ponderações. Ora, reuniam-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, prestem atenção, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos, falando para Jesus, de conformidade com a tradição dos anciãos,
mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, uma oferta consagrada a Deus, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola, acerca do que ele disse. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Isso está, na maioria das Bíblias, ou entre vírgulas ou entre aspas, ou colchetes. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Bom, para fazer de uma história longa, curta, o que aconteceu aqui? Jesus, ele tinha um entendimento total. Semana passada a gente falou, Jesus veio trazer a plenitude, ele cumpriu no sentido que ele deixou pleno as palavras de Deus, completa. O que era uma sombra da realidade se tornou real. A sombra não pode negar o real e o real não pode negar a sombra. Ambas são uma só coisa, mas reais, vívidas, palpáveis em Cristo Jesus. Então, irmãos, ele tinha um entendimento correto. Em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, vocês vão entender que Jesus, ele eleva, espiritualiza a lei, ele torna muito mais interior do que exterior, do que mostra, do que amostra, do que mostrar que é piedoso, do que fazer longas orações em público, do que andar vestido pomposamente, querer os melhores lugares, enfim. E aí, certa vez, os fariseus que andavam em volta de Jesus, tanto que em Atos 15 vai dizer que vários se converteram, o próprio Paulo era um fariseu e veio para Cristo, então lá no livro de Atos, vai estar lá em Atos 9, muitos já acompanharam Jesus desde o começo do seu ministério, e certa vez eles se ajuntaram a Jesus para comer, que é um hábito semítico, um hábito oriental, ali da região de Israel, ali dos árabes, de comer junto, todos metendo a mão no mesmo prato. É uma coisa muito íntima. E aí, os fariseus interrogam e veem entre eles que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer pão, está dizendo, no grego aqui, mas antes de comer os alimentos que eles comeriam. E aí, eles vêm falar para Jesus, por que os seus discípulos não observam a tradição dos antigos, a tradição dos anciãos? Jesus fala, porque a tradição dos anciãos contradiz a Bíblia, contradiz a palavra, contradiz os mandamentos de meu Pai, o que está escrito.
Porque o que era uma tradição dos anciãos? Cabe a lenda de que Deus passou toda a instrução, né, toda a lei para Moisés, as tábuas e todos os preceitos, todos os juízos, todos, né, os escritos para Moisés, mas também passou uma tradição oral, e ele passou para Josué, que passou para outro, que passou para outro, e chegou até a época de Jesus, e os judeus, né, rabínicos, né, ortodoxos, né, todos que são rabínicos, ortodoxos, né, e conservadores, eles dizem que receberam de Moisés, né, a tradição oral. Isso não é bíblico, mas eles dizem receber. E os fariseus são os pais desses rabinos ortodoxos hoje, que hoje observam ainda hoje várias aspersões, lavagens, né, utensílios de casa, enfim, mas invalidando a palavra. Por quê? Não há nenhum sequer verso na Bíblia dizendo que não lavar as mãos pode contaminar o alimento. Porque um alimento, um pão, por exemplo, que é feito normalmente com óleo vegetal e os ingredientes normais do pão, com ovos de galinha, enfim, não pode ser impuro, a não ser que você, de repente, né, acabe tendo essa impureza dentro da sua cabeça. Mas ele quer dizer assim, o que é impuro não é o fato de não lavar as mãos, porque não tem isso na Bíblia escrito. É um bom hábito? Com certeza, lavar as mãos antes de comer. Mas e não é isso, porque o que é puro, o pão ali que estava colocado sobre a mesa, o vinho, né, provavelmente o cordeiro, são puros, segundo Levíticos 11. E Jesus, como um judeu observante e como um cara do reino, porque primeiro foi revelado aos judeus e depois aos gentios, ele sabia o que eram as coisas de Deus, porque Deus faz a separação entre o profano, entre o impuro, e o puro, entre o santo, entre o bom. Assim é e sempre será, porque se tudo é bom, nada é ruim. E se nada é ruim, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo corrupto, cheio de degradação? Mas um dia nós estaremos no céu juntos. E aí o que ele fala? Essa tradição dos antigos, que essa lei oral, ela previa várias lavagens e tal, e os discípulos não observavam. E aí os fariseus interrogaram com hipocrisia a Cristo e falaram, isso aí, se está profetizando sobre eles, é ruim, o bom é o que nós fazemos. E Jesus falou, não, de maneira alguma. O que é bom é o que está escrito, e observar tudo de coração e acreditar em mim. E aí, não há como contaminar o pão só com a mão suja, mas sim com as coisas que vêm do coração, ou seja, das coisas que vêm de dentro, do âmago, da nossa mente. Porque lá em Tiago vai dizer que, né, primeiro o pecado é concebido nos nossos olhos, depois vai para a nossa mente e gera o pecado. Então é pelos nossos olhos, pelo nosso âmago que nós pecamos, né? Então Jesus internaliza de novo as coisas, né? E ele diz que é o que vem de dentro para fora que nos contamina, a lascívia, a avareza, né? A arrogância, o adultério, né? E todas as práticas errôneas. Então, alguns vão dizer ali do versículo 19, assim ele tornou puro todos os alimentos. Primeiro, nos melhores manuscritos, nos mais antigos e nos mais confiáveis, que ainda hoje são encontrados, do século II, alguns ainda até dizem que encontraram manuscritos hoje datados do século I, II, III e IV. E nenhum desses majoritários há esse verso, essa parte do verso 19, e tornou ele puro todos os alimentos. Essa é a primeira coisa. Em alguns manuscritos mais recentes, século VI, século VII, existe, sempre com uma ressalva, que é uma separação de pontuação. Ou seja, com certeza isso é uma adição. Mas mesmo que não fosse uma adição, percebam, quando você diz todos os alimentos são puros, tudo é bom, porque Paulo diz que tudo é lícito. Mas ele diz que nem tudo convém também. Mas quando você diz que tudo é bom, Jesus purificou lá, daí já mistura com a visão de Pedro, enfim, que era uma metáfora sobre os gentios, que eram de todas as nações, eram tidos como animais, né? Como porcos, como aves de rapina, como cães, né?
Enfim, quando você diz que tudo isso é bom, você esquece do contexto bíblico. Quando você fala que o porco é limpo, que Jesus tornou o porco limpo naquela passagem lá dos fariseus, em Marcos 7,19, vocês esquecem que os fariseus nem sequer chegavam perto dos porcos. Então, contextualmente, o verso só pode estar dentro do contexto bíblico, dentro do contexto de Levítico 11. Isso é claro, é tranquilo, é simples. É só o homem que não quer ver. Mas mais que isso, não é observando para estar salvo, é estando salvo, abrir o coração para Cristo, o aceitar e seguir a palavra dele conforme tudo está escrito, mano. É só isso, amados. Então, isso é a doutrina de Cristo. Esses são os mandamentos de Cristo. Ele diz que veio para fazer a vontade do Pai, para observar as coisas do Pai, como assim ele tem visto desde o começo. E nós, crendo nele, temos que receber toda a palavra. Não legalisticamente, como eu já disse semana passada, mas com o coração aberto. Agora eu digo para vocês, meus irmãos, quando Isaías citou lá no século 7 e 8 a.C., 700 anos antes de Cristo, ele falou das doutrinas de homem, dos mandamentos de homem, dos preceitos de homem. Ele estava dizendo para aqueles que faziam a prostituição cultual, ou seja, adoravam ídolos, né? Mentiam, adulteravam, faziam tudo de errado, conforme a palavra de Deus. O próprio Êxodo 20, Jesus cita ali, né? Quando fala do honrar pai e mãe. Gente, é muito claro as coisas de Deus. Quando a gente anula, tanto aqueles da época de Isaías, quanto os fariseus que criavam pesos a mais, cercas e mais cercas é o termo, para não transgredir as coisas de Deus, e aí tornava o fardo tão pesado que Jesus em Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim todos que estáis pesados e sobrecarregados, todos que estão aflitos, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Desse fardo que é o legalismo que vai além as palavras, mas também daqueles que têm os mandamentos de homens até piores do que os dos fariseus, que é negando tudo que está escrito, negando tudo o sacrifício de Jesus na cruz, para que nos desse vida, para que nós o seguíssemos segundo a Bíblia, seguem as suas próprias vontades, vê se pode. Se o imperador romano precisava aceitar o cristianismo, sendo que todos os historiadores que vieram depois, séculos depois, disseram: ele nunca se converteu, Constantino. Ele não precisava para fazer o errado, mas ele viu uma oportunidade política, histórica, e ele foi. E a gente tem visto o cristianismo morrer dia a dia num sistema podre que vem desde o ano 50 e até hoje, onde tem pessoas boas sim, mas que estão enraizadas num sistema podre, está fadado ao fracasso, já fracassou, porque é um sistema humanocêntrico que coloca o homem, esse mundo gospel, esse mundo religioso dos mandamentos do homem, coloca o homem no centro. E onde o homem está no centro, Cristo não está, e não há nada bom, não há nada puro, não há nada santo. Irmãos, eu não vos peço que deixai vossas igrejas e nada disso, mas orai, leiam a Bíblia, se entregue verdadeiramente a Cristo de todo o coração, me limpa a eira do meu coração, limpa a plantação do meu coração e planta os frutos bons do reino. Ele vai fazer. Comece a ler de Gênesis, vai até Apocalipse, e assim dia a dia se entregando mais e mais. Apesar das nossas falhas, ele vai nos limpando. E quando eu olho para trás, eu já vejo que é a sombra de um novo homem que sou hoje. Tudo que era velho ficou para trás. E seguimos frente a frente com Cristo ao lado dele e ao mesmo tempo ele à frente. É loucura, mas é real. Ele vai à nossa frente aplanando os montes. Isso que eu quero, meus irmãos. Essa palavra curta para hoje, para dizer: se entreguem e se preparem
e confiem que, segundo toda a Bíblia, Jesus é o Messias e ele vai voltar. É isso que eu oro e peço. Em nome de Jesus. Amém.